Falando sobre a pergunta dela, de onde você acha que veio esse ódio dos evangélicos, de uma parte dos evangélicos, à esquerda, ao PT? Como é que você identifica o início desse ódio? Olha, esse ódio ele tem um início lá atrás. Antes de nós estarmos contaminados por esse germe, ele aconteceu nos Estados Unidos. Porque o movimento evangélico começa a tomar corpo nos Estados Unidos na década de 1940, quando Billy Graham sobe assim, nas escalas do sucesso, e todo o discurso evangélico era na esteira da Guerra Fria. Então, os Estados Unidos era o império do bem e o comunismo era o império do mal, que comia crianças, que destruía e fechava igreja, etc, etc. Então, todo o discurso da mentalidade evangélica foi montado em cima do anticomunismo. Tanto que, no golpe de 1964, quando os militares tomaram o poder e ficaram aqui por mais de 20 anos, houve uma vertente da Igreja Católica que vinha com aquele discurso pátria, família e Deus, mas houve também uma forte inserção evangélica na construção do golpe. Inclusive, preciso dar o nome para que a gente seja leal à história. Enéas Tonini, que terminou a vida como um santo homem de Deus, foi um dos articuladores da ditadura no meio evangélico. Fanini. Nilson do Amaral Fanini, que negociou, inclusive, a TV Rio com o ditador João Batista Figueiredo e que depois vendeu essa TV Rio para o Edir Macedo. E os pastores batistas eram uma espécie de divisa que eles carregavam, quem era top e quem não era top, alto clero e baixo clero, quem fazia escola superior de guerra, que era uma escola de doutrinamento da mentalidade, da ideologia militarista. Os batistas estavam envolvidos nisso. O Seminário Presbiteriano de Campinas tinha, inclusive, pessoas que deduravam para a ditadura alunos que eram contrários ao regime. Então, já daquela época, Will, respondendo a sua pergunta, já houve uma mentalidade. E agora ela se acirra. E ela se acirra dentro de uma pauta fascista, que é de dizer o seguinte: os anos dourados do Brasil foram os anos da ditadura, porque isso é fascismo. O que é o fascismo? É a volta de um ano idealizado, ou de uma época idealizada da história, a qual nós temos que ir lá buscar e resgatar a nossa grandeza, a nossa beleza. E eles ficam dizendo que a beleza do Brasil, que o Brasil próspero, o Brasil que vai para frente, que era inclusive um dos motes da ditadura, foram os anos dos militares, que não havia corrupção, que o Brasil construía, e que etc, etc. Que tudo era mentira, tudo era uma invencionice. E sempre nesse discurso anticomunista. E agora ganha essa roupagem nova, que é o discurso anticomunista, também como batalha espiritual. Então, há uma guerra espiritual sendo travada nas camadas. Você lembra daquele filme, do livro, né? Lembro. Esse Mundo Tenebroso? Lembro. Eu li aquela porcaria. Eu publiquei. Eu vendi muito. Esse Mundo Tenebroso, eu li. 1 e 2, Frank Peretti. Do Frank Peretti. E o número 1, eu não li o 2. O número 1 é uma batalha espiritual, para quem não sabe, é um livro sobre batalha espiritual, anjos guerreando lá no céu. E o pastor, quando ele orava, os anjos ganhavam. Quando o pastor deixava de orar, os demônios ganhavam. E aí o fim do livro, o pastor ganha e expulsa os demônios da cidadezinha deles e os demônios vão para onde? Rio de Janeiro. Aí eu fiquei, eu tive vontade de jogar aquele livro no Zé lixo. Carioca Gospel.